TV Gospel Brasil. TV Gospel Brasil. Nós vamos falar de fé, amor e gratidão. Fique conosco. TV Gospel Brasil apresenta Vivendo com Fé. Fique conosco. Vamos falar de amor. Da Rádio PIB Taubaté, novas congregações, Projeto Bereanos, preparando o terreno para os futuros projetos que ainda virão pela frente e certamente que abençoarão ainda mais a nossa igreja. Este nobre ministério pastoral, sustentado pela força do cordão de 3 dobras, como aqui foi hoje lido, sendo pastor, igreja e Deus, representa um testemunho do amor e da fidelidade do nosso Deus. Nós somos gratos, como igreja, pela liderança inspiradora do pastor Luciano e da sua querida esposa Beatriz. Eu e a minha família também somos gratos por todo o ensinamento, paciência, oportunidade, que nos foram dadas aqui de trabalharmos juntos e para o crescimento também do reino. Que Deus continue a abençoar abundantemente este ministério, guiando-nos em cada passo, fortalecendo-os para os desafios que ainda virão. Vida longa ao pastor Luciano e ao seu ministério, e a Deus toda a honra e toda a glória. Que Deus continue abençoando o ministério de vocês. E continuando, para a gente finalizar esse momento, nós queremos chamar já estão ali, o pessoal, a Isa, o Matias, para representar esse ministério tão lindo que é o Eagles. Nesses 10 anos também, que é um marco na vida da igreja, juntamente com o pastor. Que Deus abençoe. E eu quero continuar chamando agora o pastor Lucas, para que ele possa fazer o encerramento, orar pela vida do pastor e da Bia. E antes também quero chamar o pastor André para entregar uma lembrança em nome do nosso ministério e da nossa igreja tão amada. Meu querido pastor, creio que eu posso dizer por todos aqui presentes que somos extremamente gratos a Deus por sua vida, por sua instrumentalidade. Eu estava aqui, meus queridos irmãos, há 10 anos atrás, quando o pastor Luciano tocou o seu rock and roll no seu culto de posse. Eu, como um batista vindo de uma igreja tradicionalíssima, vim de uma igreja bem tradicional, eu fiquei pensando, o que vai acontecer?
Mas eu dei o benefício da dúvida, eu falei, vamos ver o que este pastor careca de rock and roll tem a fazer. Eu posso dizer que nestes anos nós tivemos uma grata surpresa de ver no Senhor um homem de Deus. Nós temos a plena certeza de que o Senhor o enviou a este lugar. E nós louvamos a Deus por sua vida. E pedimos a Deus que esteja abençoando muito mais. Aliás, que Ele sane totalmente qualquer dúvida que tenha de que o seu ministério final é aqui. O Senhor vai ficar aqui. Se houver qualquer outra palavra e falar, não, eu já tenho a confirmação, vou ficar aqui na PIB Taubaté mesmo. Pois somos muito felizes por sua vida, por sua instrumentalidade. Que Deus te abençoe ainda mais. E queremos orar neste momento. Eu convido você para que se coloque de pé, estenda a sua mão, que nós possamos rogar as bênçãos de Deus na vida do pastor Luciano neste momento. Querido Deus e amado Pai, Senhor, nós estamos aqui num culto de extrema gratidão ao Senhor pela vida do Teu servo. Te louvamos, Senhor Deus, engrandecemos o Teu santo e bendito nome, ó Pai, e pedimos que o Senhor esteja abençoando ainda mais a vida deste querido casal, Senhor Deus. Que o Senhor esteja, ó Pai, dirigindo os seus passos, que Tu, ó Deus, venha estar, Senhor, derramando das Tuas mais ricas bênçãos. E ainda coroando, Senhor Deus, de muito sucesso na sua caminhada ministerial. Que o Senhor venha suprir em todas as necessidades, cumprindo ainda mais sonhos, Senhor Deus, em suas vidas. Que o Senhor esteja abençoando também a Bia, Senhor Deus, esta esposa guerreira que tem estado com Ele em todo o decorrer deste ministério. Que este casal, Senhor Deus, venha perceber cada vez mais do Teu cuidado. Muito obrigado, Senhor Deus, por estes 10 anos de ministérios e que ainda muitos outros anos venham, Senhor Deus, sob a Tua poderosa mão, nas Tuas bênçãos, ó Pai. Assim nós oramos, no nome do Teu Filho, Cristo Jesus. Amém. Nós vamos prosseguir com o nosso culto, os Eagles podem se retirar, certo? Vamos prosseguir com os nossos louvores neste momento. A equipe de louvor pode se dirigir aqui. Graça e paz, queridos irmãos. Boa noite. Que bênção é podermos celebrar esse momento juntos. Inclusive, todas as músicas que nós estamos cantando nessa noite foram escolhidas pelo pastor. Ele que escolheu todas as músicas que a gente está cantando. Então, convido você a louvar o Senhor conosco, continuar louvando o Senhor com a gente nessa noite. Mas, antes disso, dê um abraço na pessoa que está do seu lado aí, no banco da frente, banco da trás. Faça isso para nós louvarmos o Senhor juntos. Vamos cantar! Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Declara isso, estamos de pé, porque não caminhamos pelo que vemos, mas o que nos move é o que nós temos, nação santa, somos a igreja. Vivemos por fé, por isso estamos
cantar. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Então declarei: não caminhamos pelo que vemos, mas o que nos move, sim, é o que nós temos. Nós somos nação santa, tua igreja, Senhor, somos a igreja. Vivemos por fé, estamos de pé. Vamos lá, igreja, cante. A perseguição não parou na igreja, o coração parou na igreja. Declare isso com fé e alegria, diga. Ninguém pode parar. Aleluia! A perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Aleluia, pois o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, porque não caminhamos pelo que vemos, que nos vivemos por fé, estamos vamos lá, igreja, mais uma vez. A perseguição. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia, aplauda o Senhor. Amém. Nesse momento, se você se preparou para dízimos e ofertas, você pode fazer isso como forma de gratidão ao Senhor, como forma de culto. Então faça isso de todo o teu coração. Amém? Vamos cantar. Não importa o que sou,
nem o que tenho diante do que tu és. Sim, Senhor. Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti, como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Levante sua voz e declare isso, diga: não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Cante pra ele: não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Não Importa o que sou, nem o que tenho, diante do que tu és. Faça dessa sua oração, diga ao Senhor: Trago minhas vestes, minha coroa e ofereço a ti, como os 24 anciãos e a entrada em Jerusalém, a mulher na casa de Simão, eu me lanço aos teus pés. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, Senhor. Não tenho outro bem além de ti, não tenho outro bem além de ti, bem além de ti, Senhor. então declare isso: eu te amo, Eu te amo, eu te quero, eu te quero, te adoro, eu te adoro, meu Senhor. Eu te amo, eu te amo, eu te quero, eu te quero, eu te adoro, eu te adoro. meu Senhor. A igreja, cante isso mais uma vez: eu te amo, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. Mais uma vez, faça dessa sua oração: eu te amo, sim, Senhor, eu te quero, eu te adoro, meu Senhor. 2, 3. Reis e príncipes verão o teu poder, da tua glória, Deus, o mundo todo saberá. Resplandecente estrela que traz o amanhã e faz os povos declararem: Jesus, tu és Senhor. Vamos no início mais uma vez, diga: reis e príncipes verão o teu poder, da tua glória, Deus, o mundo todo saberá. Ele é resplandecente estrela que traz o amanhã e faz os povos declarar. Ele é Jesus, tu és Senhor. Nós somos o teu povo.
governas, és o Rei, és o Senhor. Cantamos, reis e príncipes verão o teu poder, da tua glória, Deus, o mundo todo saberá. Resplandecente estrela que traz o amanhã e faz os povos declarar. Nós declaramos, Jesus, tu és Senhor. Chamas de Israel, povo que conhece tua glória e grandeza. És o que governas, és o Rei, és o Senhor. Declare isso. És o que governas, és o Rei, és o Senhor. Sim, tu és Senhor. És o que governas, és o Rei, és o Senhor. Cantamos aleluia. Do teu povo se ouvirá para sempre. Viveremos pra louvar. Aleluia, aleluia. Do teu povo se ouvirá para sempre. Viveremos pra louvar. Aleluia. Do teu povo se ouvirá para sempre. Nós viveremos pra louvar. Então declare isso. És o que governas, és o Rei, és o Senhor. És o que governas, és o Rei, és o Senhor. Ele és o que governas, és o Rei, és o Senhor. Aplauda o nosso Senhor, aleluia. Ele é o Rei, Ele é o Senhor, Ele é Jesus, o Rei da glória. Vamos cantar. Cantamos. Todo o poder te foi dado no céu e na terra. Todo o poder te foi dado. Deus o Pai te exaltou sobre todas as coisas. Deus o Pai te exaltou. Adoramos nosso Rei Jesus, dizemos manifestado em carne, Ele foi justificado em Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, ido no mundo e servido na glória. Então cantamos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças.
Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória, Ele é o Rei da glória. Suas mãos e diga seja o nome de Jesus, o Rei da Glória, amém? Glória a Deus, você pode sentar. Amém, queridos. Os Eagles me deram um susto. Estou vendo a igreja vazia aqui, sentindo falta de algumas peças tão presentes no tabuleiro. Eu falei, ué, alguma coisa errada. Mas nem imaginei que poderia ser um complô. Graças a Deus por isso. Eu vou evitar as palavras agora, porque no momento, depois da pregação, eu farei, junto com algumas músicas que nós cantaremos juntos aqui, tá bom? Por hora, quero chamar as crianças, a maioria delas, né, nem havia nascido quando eu cheguei. Olha que legal. Nós vamos orar pela palavra nesta hora. Cadê a mãe da Isadora? Cadê a Tami? É Tami, né? Não, a mãe da Teodora. Cadê? Com quantos anos está a Teodora? 13? 10. A Teodora é uma das mais velhas aqui do grupo. Nasceu antes ou depois? Está atrás de mim aqui, ó. Nasceu antes ou depois? Pouquinho antes, né? Olha que legal. O restante da turma, quem estava aí, quer dizer, quem os pais estavam aqui, né? Nasceu durante esse processo. E é legal, a gente vai ficando um bom tempo numa igreja, né? E daqui a pouco eu estou fazendo o casamento dessa turma para o infarto dos pais, né? É uma coisa muito legal. Apresentei boa parte, vi nascer, apresentei. E daqui uns dias a gente está fazendo os casamentos. Isso é uma benção, né? Eu falei casamento, o pastor André fechou a cara na hora, porque as crianças nem estão aqui mais, já está chegando a hora mesmo, né? O Lucas lá atrás já falou, não, esse negócio aí não, isso não precisa não, né? Mas é muito legal, essa caminhada que a gente tem junto com a igreja de Cristo, desde os pequenos, isso é muito legal. Bom demais, sou feliz de ver a igreja cheia de crianças. Vamos orar? Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz, a festa é bonita, é muito bom poder Te agradecer e comemorar essa data com a igreja, mas nós estamos aqui pelo Senhor, fazemos tudo isso por Ti. Tu és a nossa vida, nossa essência, Tu és tudo que temos, nosso maior bem, único, e pedimos que nessa hora a voz do Senhor seja clara para nós,
Queremos saber daquilo que tu queres, desejas para nós, ordenas porque tu és rei. E esperamos ansiosamente pela fala do Senhor ao nosso coração. As crianças também precisam receber a sua porção, a parte que lhes cabe. Que tu abençoes, ó Deus, a instrumentalidade dos teus servos do ministério infantil. É hora que nos abrimos para o Senhor e esperamos ansiosamente pela tua direção, pelo teu afago, conforto, mas também pela tua correção. Entregamos esta hora nos teus braços para a tua condução e que seja somente a tua voz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu tive o privilégio de receber de Deus duas mensagens distintas sobre 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, e eu guardei uma para essa ocasião especialmente. 1 Pedro capítulo 2 é um texto que eu amo, gosto muito, ele fala muito ao meu coração, versículo de número 9, e eu já preguei nele, então eu estou voltando na cronologia do texto. Nós ainda estamos estudando o capítulo 2 e terminamos uma etapa, uma parte, e eu estou voltando ao versículo 9 um pouquinho, para dizer para vocês um pouco mais sobre esse versículo que diz: mas vós sois, 1 Pedro 2,9, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém? 4 características do povo de Deus, nós temos aqui nesta passagem, e quando eu estava lendo o texto aqui agora, estava me lembrando de um detalhe quando passei pela parte povo de propriedade exclusiva de Deus. Me lembrei de um fato que aconteceu comigo quando eu ainda estava no ministério lá, em Volta Redonda, e recebi um chamado. Estávamos em casa já, deitados, era um sábado ou domingo, alguma coisa assim. Depois de passar por vários eventos no dia, nós estávamos exaustos. Eu recebi uma ligação, por volta da meia-noite, meia-noite e meia: pastor, corre aqui, por favor. Era uma irmã da igreja, muito querida, porque o meu marido está endemoniado em casa, e está violento, e eu preciso de ajuda. E ele vinha frequentando a igreja. E eu então, naquele dia, peguei o carro, atravessei o bairro todo, e fui à outra ponta do bairro, atender aquele chamado. E quando eu cheguei lá, a mãe daquele jovem e a sua esposa estavam do lado de fora. Ele estava alcoolizado, claramente possesso por espíritos demoníacos, e estava debaixo do chuveiro gelado. E quando eu abri a porta da casa com elas, quando elas, na verdade, abriram para que eu pudesse adentrar, a porta se abriu de frente para o banheiro, que ficava de frente mesmo. À direita ficava a sala, à esquerda a cozinha. E eu então abriram a porta. Quando ele me viu, debaixo do chuveiro, de short, quando ele me viu, que ele virou para trás, ele começou a gritar lá de dentro: eu vou acabar com você hoje eu vou acabar com você. E ele veio na minha direção, um camarada do mesmo corpo que eu, e eu pensei: rapaz, ele veio numa disposição lá de dentro, que eu falei: deu ruim porque eu sou pastor, não vou poder usar das minhas antigas propriedades. Como é que eu vou só me defender, né?
Porque no momento do calor, eu nem lembrei de nada espiritual, da teologia, não lembrei de nada, eu só pensei a rota de fuga, para onde eu vou sair aqui, né? O que vai acontecer agora. Só que, imediatamente, se apoderou de mim, assim, uma coragem. E ele veio, molhado, pisando firme, e no momento em que ele botou o pé de apoio, e puxou o soco para trás, eu só fechei o olho. Falei, Senhor, que tu tenhas misericórdia. E aí, na hora que ele fechou e deu, no que ele deu, a mão dele parou na frente do meu rosto, assim. E ele não conseguiu bater. Parece que a mão dele tinha batido numa parede, mas não deu barulho, não deu nada. Ele só parou. No que ele parou, ele rapidamente recuou a mão, e saiu lá para dentro, falando algumas coisas de mim. Naquela noite, nós trabalhamos umas 2h30, até que todos os demônios saíssem do corpo dele. Por que eu estou contando essa história? Porque eu senti na pele, graciosamente, o que é ser propriedade exclusiva de Deus. Aquele dia foi muito marcante para mim, porque naquele dia eu vi a Escritura se cumprindo na minha vida de que o maligno não tem poder para nos tocar. É bom ser de Deus. É maravilhoso caminhar do lado certo, de não precisar andar nas trevas, mas poder caminhar na maravilhosa luz de Cristo. Eu fico triste porque eu estou vendo tanta gente caminhando em trevas, experimentando do mundo, tendo todas as possibilidades de experimentar mais de Deus. Gente que poderia viver muito bem com o Senhor da glória, mas que hoje cata do seu alimento no lixo do mundo. É triste. Como é triste. Porque quem vive de Big Mac, que miséria, nunca vai saber o que é uma lagosta gratinada no molho do Ceará. Não é verdade? Quem vive de Burger King, estou correndo o risco de ser processado, nunca vai saber o que é um arroz no molho de muqueca e camarão no Espírito Santo. Mas tem muita gente vivendo espiritualmente de Big Mac, do elementar, do básico. Poderia estar voando, mas está catando lixo no mundo. Onde estão os nossos Daniéis, os nossos Davis, os Enoques, os Jeremias do nosso tempo? Não estamos mais interessados em oração como deveria se interessar o reino de Deus, o povo de Deus, perdão. Onde estão aqueles que se interessam pelo conhecimento de Deus? Muitos aqui nunca nem jejuaram na vida. Nunca tiveram essa oportunidade, esse privilégio de passar tempo de qualidade com Deus, num quarto, adorando, lendo a palavra, orando, a ponto de sentir o cheiro de Deus. Nunca. Não estamos mais interessados em investir o nosso dinheiro no reino de Deus. Estamos gastando com propriedades neste lugar, com celulares, com lanchonetes. E eu não estou dizendo que você não tem aqui um restaurante levar a sua família. Só estou dizendo que essa não pode ser a sua meta principal. Eu gosto. Hoje eu vou comer uma pizza para comemorar, porque eu terminei 2 faculdades, um mestrado e completo 10 anos como pastor da PIB Taubaté. Hoje eu vou comer uma pizza. Inclusive, se você quiser ir comigo, você está convidado. Vamos lá para Pepperoni. Vou comer uma pizza maneira. Hoje eu vou comemorar. Todos estão convidados. Claro, cada um paga o seu. Você não pode confundir as coisas.
Se a igreja inteira for, tem que vender minha casa, que nem está pronta. Não estou falando de atitudes radicais, eu estou falando de prioridade. Nós não temos priorizado o reino, muitas vezes. Estamos perdendo o temor, estamos perdendo o tremor diante de Deus, estamos vendendo a nossa santidade por preço de banana para o diabo, aceitando os convites, as tentações, tudo porque ainda não entendemos a nossa essência, o que somos, a nossa constituição espiritual, nossa cidadania celestial, nossa condição de cristã, nosso DNA foi alterado na cruz do Calvário. Nós somos povo de Deus agora, sabia? Na conversão você foi alterado, a sua constituição mudou. Não somos mais deste mundo e não podemos mais sentir gosto por este mundo. Os crentes da época de Pedro estavam perdendo o reino de Deus de vista. E eu queria perder algum tempo com você aqui, de introdução, para lhe fazer algumas perguntas. Será que você não está perdendo de vista a capacidade de enxergar o reino no meio deste mundo? Você já perdeu o reino de Deus de vista? Pois quando nos envolvemos demais com os pecados deste mundo, com a filosofia deste mundo, com a didática midiática que nos envolve, quando a gente dá muita atenção àquilo que o diabo quer que prestemos atenção, que investamos, nós perdemos o reino de Deus de vista. E Pedro queria que o povo do Senhor do primeiro século, perseguido, não perdesse o reino de Deus de vista. E ele então disse: vocês têm 4 características extraordinárias. A primeira delas está muito claro: vocês são tribo de Deus. Pois é isso que diz geração eleita. Você pode até deixar de fazer a obra de Deus. Você pode falar: não quero mais trabalhar no reino, estou parando com esse negócio. Mas se você é um convertido, e aí eu não vou entrar no mérito da discussão se um convertido para, mas se você é um convertido, você pode parar de fazer a obra de Deus, mas você nunca deixará de ser reino de Deus. Entende? Você é povo dele. E onde quer que você chegue, você é dele. A palavrinha genos que aparece aí pode ser traduzida como parente, prole, família, nação, descendência, ou descendente de uma pessoa particular ou tribo. Somos descendência de Deus. Nós somos família de Deus agora. E nada muda isso depois que uma pessoa se converte. Então, haja como família de Deus. Não permita agir fora dos parâmetros da sua família. Porque quando nós temos uma família, nós agimos conforme nossa família. Querendo ou não, temos um DNA, temos uma postura. Famílias têm ideologias próprias. O pastor, hoje de manhã, brincou aqui que quando eu era seminarista eu era marrento. E é interessante porque, realmente, nós éramos marrentos. A minha mãe inculcou em nós a ideia de que nós nunca deveríamos nos sentir pequenos. Ela fazia de tudo para que nós entendêssemos que o mundo, se nós quiséssemos, poderia ser pequeno demais para nós. Ela trabalhava pesado conosco. Quando nós dizíamos assim: mas eu não vou conseguir, ela dizia: você vai conseguir, porque você é um santáguida. Você tem plenas condições de conseguir. E isso ficou na mente da gente. Lidar com isso na juventude, depois que isso é enraizado, é difícil. Mas foi fundamental por outro lado, porque ela nos ensinou a ter uma identidade perseverante.
que hoje eu uso no ministério, eu uso na minha vida. Quando eu tinha 140 quilos, eu disse, espera aí, isso tem que acabar. Só que perder 40 quilos é dose. Sem entrar na faca. Você já experimentou perder 40? Tem gente aqui que está conseguindo perder nem 5. Eu era gigante. Teve um dia que eu fui subir a rampinha da igreja, daqui lá na porta. Eu tive que parar no meio para poder descansar. Eu falei, cara, isso tem que acabar. Fiz a minha matrícula na academia e perdi, na época, 48 quilos. Aí veio a pandemia, eu ganhei 8 de volta. Beatriz fazendo brigadeiro todo dia. Meu Deus do céu. Pois é. Eu escutava a voz da minha mãe dizendo, você pode, se você quiser. Isso valeu muito. Essa ideia de identidade, daquilo que uma família é capaz de produzir. Hoje nós fazemos parte de uma família que tem um poder sobressalente. Uma família que por si só transforma seus membros dia após dia. Não há nada impossível para quem é propriedade de Deus, porque nós somos filhos de um Deus que tudo pode. A nossa essência é espiritual. E nada pode parar aquele que tem uma essência espiritual. Porque, por mais que o mundo consiga nos calar, e até tire de nós a nossa vida, a Bíblia diz que após a nossa morte, seremos ressuscitados. A Bíblia vai dizer que nós temos que temer aquele que comanda a morte, e não aquele que pode tirar a nossa vida, mas que aquele que na eternidade tem poder para colocar no céu e no inferno. É isso que a gente tem que temer. Ou seja, a vida em si não é nada perto do poder de Deus, daquilo que é a vida após a morte. A palavra propriedade, palavra laus, ela pode ser igualmente traduzida por povo, tribo, nação de uma mesma origem. Ou seja, somos todos de uma mesma tribo, a tribo de Deus. E deixa eu dizer uma coisa para você, eu não sei o que você está passando na sua vida, quais são as dificuldades, as problemáticas, os dilemas, os desafios. Mas de uma coisa eu sei, Deus costuma cuidar dos seus. Sempre cuidará. Se você é a família de Deus, fique tranquilo, porque Deus vai cuidar. Pode todo mundo faltar, mas o nosso Deus não falta. E onde a mão humana não chega, a do Senhor já está. Guarde isso. Segundo lugar, somos sacerdócio real. E isso significa que somos ministros de Deus nesta terra. Querido, você precisa entender, se eu pudesse abrir a sua cabecinha com um machado, colocar isso dentro, depois costurar, sem lhe causar dor, eu faria. Nós precisamos entender, isso é tão difícil as pessoas entenderem, uma coisa tão simples, porque as coisas espirituais, elas não são entendidas com racionalidade, elas são entendidas por fé, e é por isso que é tão difícil às vezes a gente entender coisas espirituais, porque eu tenho que entender as coisas espirituais com a minha fé, com uma prática que significa pisar onde ainda não tem chão. Eu preciso fazer primeiro, e às vezes anos a fio, para depois ter o resultado. Isso é fé. A gente lança o pão nas águas, para esperar a providência. E às vezes é difícil fazer isso. Dar passos de fé é muito difícil. Mas eu gostaria muito que você entendesse que você foi chamado para caminhar com Deus. E esse chamado envolve serviço.
Hoje nós estamos vendo uma geração que quer servir a Deus sem trabalhar. Como é que é isso? Eu sirvo a Deus e não faço nada para Deus. Que servidão é essa? Que serviço é esse? Eu vejo pessoas dizendo, sou servo de Deus, mas não fazem nada para Deus. Como é que é um servo que não faz nada? Eu não entendo serviço sem serviço. É servo sem serviço. Você já viu esse negócio? 50% da igreja não fazem nada para Deus. E dos 50 que fazem alguma coisa, uns 20 ainda fazem reclamando. O negócio não é fácil, não. Aí eu pergunto para vocês, estamos envolvidos em mundanismo ou não estamos? Esse mundo tem nos seduzido ou não? Eu vivo ouvindo coisas assim, tipo, nossa, mas fazer a obra de Deus é muito difícil. Ter que lidar com gente é muito difícil. Cuidado, irmão, você está correndo o risco de chegar no portão do céu e o anjo virar para você e falar assim, aqui, você não vai poder entrar não, porque você acha que lidar com gente é muito difícil. O que mais tem aí dentro é gente. Como é que nós vamos fazer? Lidar com gente é difícil ou é você que é difícil? Já parou para perguntar isso aí? Não. Bate um papo com Deus, dobra o joelho, fala, Senhor, gente é difícil ou sou eu que sou difícil? Faz a pergunta, tem coragem? Pastor, mas se eu falar Deus não me responder, marca um gabinete comigo. Porque eu falo. Pastorzão, lidar com gente é difícil ou eu sou difícil? Eu vou falar para você assim, de 0 a 10. Somos hieratema basileios. Significa sacerdócio real. Súditos do reino. Homens e mulheres com uma missão específica. E hoje nós estamos vivendo um tempo de igreja de consumidores. Deixa eu dizer um negocinho para você aqui, com muita educação, muito amor, viu? Vou falar isso com amor de pregador, tá bom? Mas com a espadada de um profeta, beleza? Tudo bem? Isso aqui não é um shopping. Importante que você entenda que isso aqui não é uma loja. Nós não estamos vendendo produtos. Isso aqui não é loja para vender uma boa pregação. E você entra e, como se isso aqui fosse um stand-up, paga lá o ingresso, você dá a sua oferta, para ouvir algo que lhe agrade, que fale com você aguentar mais uma semana. Isso aqui não é um comércio. Isso aqui funciona da seguinte forma. Você entra, se senta, entende o seu lugar, e um trabalha para o outro crescer. É assim que funciona, ou pelo menos deveria. Aqui é o seguinte, um prega, o outro limpa, o outro dá aula para as crianças, o outro recebe a porta, o outro cuida do som, o outro toca, se cai um endemoniado, o outro corre e leva para fazer a dedetização. É dedetização. Vamos falar a palavra correta, né? Para tirar os bichinhos, certo? Tem gente cuidando do seu carro no estacionamento, percebe? Alguém já limpou os banheiros. Alguém mantém isso tudo funcionando, quer uma lâmpada, o pessoal durante a semana troca. O nome disso é igreja. O nome disso é reino de Deus. Cheguei lá na Coreia, vou dar o relatório domingo que vem de manhã. Fiquei com vergonha. Vergonha. Porque eu pensei que eu sabia servir.
Sai de lá envergonhado. Lá na Coreia, qualquer lugar de culto, se você for subindo ao púlpito, você tem que tirar o sapato. Ô miséria, toda hora tira o sapato. Já estava levando um sapato com um cadastro de elástico, para ficar mais fácil. Porque o gordinho toda hora tira, toda hora põe. E aí eu vim entrando, salinha de reunião, todo mundo tirando o sapato. Aí eu tirei meu tênis e percebi que tinha muitos tênis e tinha uma estante do lado, com espaços vazios. Você tira o tênis, coloca o chinelinho, de borracha, gostosinho, parece que você está andando na nuvem, legal. Eu boto o chinelinho. Para começar, já tem uma irmã ali de joelhos, pessoal da recepção, que te ajuda a tirar o tênis e já enfia o chinelo no seu pé. Aí ela pega o seu tênis e põe lá na prateleira. Aí eu falei, gente, mas é tênis demais para essa irmã. Vou ajudar a pegar. Aí comecei a juntar os tênis, botei 2 na prateleira, estava descosta, peguei mais 2. Quando eu virei, ela olhou aquela e falou, não. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? Será que tem, né? Tênis para o lado feminino, lado masculino? Não sei, né? Ela falou, não. Eu vou servir você. Você não vai fazer nada. Ela falou em coreano, mas eu entendi. Nenhuma palavra. Nenhuma palavra. Coisa do espírito. Coisa do espírito que nada. Coisa da mímica. Ela falou, não. Estou aqui para servir você. Não. Eu vou servir você. Eu falei, ô Jesus Cristo, eu preciso aprender isso, né? Porque que coisa linda, fantástica. Todo lugarzinho que você entrar, tinha lá uma irmã de joelho pegando o seu sapato. Aí você entrava e deixava o sapato assim. Quando você saía, todos eles estavam assim. Levantei uma hora no meio da palestra procurando uma tomada para carregar meu celular. Quando eu levantei com a tomada que eu dei uma olhada, a irmã que estava atrás sentada já deu um pulo da cadeira e falou, deixa comigo. Pegou meu celular e levou para carregar. Quando eu pensei no celular, ela levantou, pegou o celular, entregou na minha mão. Eu falei, o próximo treinamento dos Eagles vai ser na Coreia. O coreano, amém, Eagles? A comida é horrível. Gente, o que eles têm de coração, eles não têm de culinária. Meu Deus. E não é coisa de ingrato não, gente. Para a melhor coisa que você está comendo é o arroz papado, alguma coisa está errada. Não é verdade? Era a única coisa que eu gostava. Eu botava pimenta no arroz e comia arroz. E comida coreana é assim, são 25 porções em cima da mesa. Para você querer comer só o arroz, um gordinho como eu, alguma coisa está errada. E eu peguei o arroz e falei, vou comer esse arroz inteiro. Vou só comer o arroz, vou comer o arroz todo. Quando eu virei, fiz assim, ó. Não cai, maluco. Não cai. Nenhum arroz caiu, nenhum. Em lugar nenhum. No 5º dia, a irmã falou assim, vocês devem estar cansados de comer comida coreana, né? Aí ninguém falou nada, todo mundo educado. A gente vai dar uma opção para vocês. Vocês querem comer comida coreana ou vocês querem comer no Burger King? Todo mundo, Burger King! Fizemos uma campanha para o Burger King. E olha que o Burger King nem lá é essas coisas. Abra sua Bíblia aí em 1 Pedro, capítulo 2. Já deve estar aberto, né? Versículos 1 a 8. Vamos dar uma olhada naquilo que a gente já estudou. Olha que legal. Porque Pedro estava meio preocupado com o fato de que alguns crentes daquela época, eles precisavam se envergonhar desse fato de não serem sacerdotes como deveriam. A Bíblia diz assim, portanto, deixando toda maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom.
Chegando-vos a ele a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas eleita e preciosa para Deus, vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Por isso a Escritura diz: ponho em Sião uma pedra angular eleita e preciosa, quem nela crer não será desapontado. Assim, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram foi colocada como a principal, a pedra angular, e como pedra de tropeço e rocha que causa queda. Porque eles tropeçam na palavra, por serem desobedientes, mas para isso também foram destinados. É um texto interessante, porque o crescimento vem através de Deus, de acordo com Pedro. Deixar o pecado é outra questão importante na concepção do apóstolo. E ele diz: vai valer a pena, se é que vocês já provaram do Senhor. De fato, já provaram do Senhor? Então vocês vão caminhar assim. O serviço é fundamental. Deixa eu lhe dar um conselho. Não permita que a sua vida seja inutilizada. Quando nós falamos em reino de Deus, por causa das muitas coisas desta vida, porque a sua recompensa terá o que ver com aquilo que você fez ou deixou de fazer para o seu Deus. Não se esqueça disso. Isso também é uma questão de fé. E é tão bom quando você começa a trabalhar para Deus com tanta paixão que você nem mais está fazendo por causa da recompensa, mas sim por conta do seu amor. Aí é que fica lindo. Terceiro, a Bíblia vai dizer que somos resgatados do mundo de pecados. Porque nós somos nação santa, este povo que ele chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Se ele nos resgatou do pecado, o que é que você ainda está fazendo lá? Por que que ainda não mudou o que tinha que mudar? Porque o que tem de gente flertando com o mundo e que vive nesse dualismo entre mundo e igreja, igreja e mundo, mundo e igreja, igreja e mundo, não é brincadeira. Etnos Ragios, nação santa. Essa é a ideia. A palavra Ragios nasceu de outra palavra, a palavra Agos, que indica um sacrifício separado para Deus. A palavra Agos gerou nossa palavra agonizar. Por quê? Porque no corte na garganta do animal, ele agonizava. Era um Agos sendo sacrificado. E daí vem a ideia de Agnus ou Ragnos, santo, separado, destinado a Deus, é para Deus somente. Essa é a ideia de santo na Bíblia. E por que é que a gente se mistura tanto? Já parou para pensar nisso? Por que que vez por outra você está flertando com aquilo que não pode? Nós precisamos entender que falar de santidade requer que compreendamos que ser santo é algo que saiu deste mundo, foi sacado deste mundo, que não volta mais para lá. Porque senão os apóstolos vão dizer, é como a porca que volta para o brejo e vai rolar na lama de novo. Você sabe como é que os esquimós matam lobos? Já ouviu falar dos esquimós? Inclusive, se você um dia encontrar um esquimó, saiba que você não pode chamá-lo de esquimó. Ah, você é um esquimó? Você toma um socão no meio da cara. Tá? Eles não gostam, o termo é pejorativo. Mas o mundo inteiro conhece esquimó como esquimó. Quando os lobos começam a atacar os rebanhos dos esquimós, eles têm uma estratégia para matar os lobos muito interessante. Muito interessante. Eles pegam uma faca muito bem afiada de 2 gumes, passa no sangue de uma cabra, de uma ovelha, e coloca a faca fincada com a lâmina para cima na neve. O lobo fareja aquele cheiro de sangue
a muitos quilômetros de distância. E ele vem atrás. E quando ele encontra, ele começa a lamber aquele sangue. E ele nem percebe, na ânsia de tentar encontrar a fonte do sangue, porque ele imagina que o animal está debaixo do gelo, ele corta a própria língua, ele vai esfolando a própria língua e cortando a própria língua. De manhã, quando você vai buscar a faca, o lobo está morto, caído ao lado da lâmina, porque ele perdeu tanto sangue que acabou morrendo. É assim que morrem os pseudo-cristãos. É assim que eles são abatidos no mundo aí fora. Porque eles flertam com aquilo que parece ser bom, mas é uma armadilha. Se você não sabe, o diabo está muito interessado em lhe derrubar. Principalmente a você, que está no meio do caminho. Animais fracos são os primeiros a serem devorados. E é por isso que a Bíblia vai dizer que nós temos que cuidar da nossa espiritualidade. Você não pode perder de vista quem você é. Cuidado com aquilo que você faz lá fora. 1 Pedro capítulo 2, versículos 11 e 12. Pedro vai dizer: amados, exorto-vos como a peregrinos e estrangeiros, a vos absterdes dos desejos carnais que combatem contra a alma. Seja correto o vosso procedimento entre os gentios, para que naquilo de que falam mal de vós, como se fosseis praticantes do mal, ao observarem as vossas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Versículo 15 diz: pois a vontade de Deus é que, fazendo o bem, caleis a ignorância dos insensatos. Já que sois livres, não useis a liberdade como pretexto para o mal, mas vivei como servos de Deus. A Bíblia hoje tem um pedido muito interessante para nós, podemos dizer uma ordem. Simplesmente servo de Deus, viva como servo de Deus. Não ande neste mundo aí fora como se fosse um ímpio, tendo práticas ímpias, fazendo o que não deve. Porque além de trazer condenação para si mesmo, você vai prestar um desserviço ao reino de Deus. Seja exemplar na sua conduta. Não se envolva com falcatrua na empresa. Não mexa com o sexo oposto, se você já é compromissado. Não dê vazão às tentações da carne. Não se envolva com aquilo que não é de boa fama. E cuidado com aquilo que sai da sua boca. Seja simplesmente servo de Deus. Porque a gente não quer mais evangélico, não. A gente quer servo de Deus. De evangélico a igreja está cheia. Nós queremos servos de Deus. E último lugar, porque 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Mas não para por aí. Diz que nós temos um objetivo nisso. Para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deixa eu dizer uma coisa. Você é uma etnia com uma missão. Qual é a missão? Anunciar as grandezas do Senhor. Um dia desse alguém me perguntou: pastor, como é que eu faço para evangelizar? Sou novo. Falei: molinho. Ah, não, pastor, molinho nada, só fala isso porque o senhor tem os textos bíblicos na cabeça. Eu falei: rapaz, tem nada. Quando eu vou evangelizar, eu não fico citando texto bíblico um atrás do outro, igual um doido. Porque as pessoas não vão entender o contexto, não adianta. Não é assim que funciona. Então como é que o senhor faz? Eu falei: eu sento e conto o que Jesus fez por mim. É só isso. Esse era o testemunho dos apóstolos. Conte para as pessoas o que Jesus fez por você, como Ele transformou sua vida, como é que era a sua vida antes, como é que ela é agora. Claro, vai colocar texto bíblico aí, se lembrar, vai falar da Bíblia, lógico, quando a pessoa quiser saber mais. Mas fala para ela primeiro, o que é que Deus fez na sua vida. Um jovem, pronto para embarcar para a China, em missões, pediu
o seu último conselho para o seu pastor. Marcou um gabinete pastoral e falou: pastor, estou indo embora para a China. Domingo o senhor orou por mim. Obrigado por todo o apoio. E eu quero agora o seu último conselho. Pastor, qual é o seu último conselho? E o pastor dele disse: sente-se aos pés de Jesus e conte aos chineses o que você está vendo. É só isso. Se relacione a ponto de ter intimidade com Jesus e conte sobre esse relacionamento. Só faça isso. A palavra proclamar aqui é uma ideia de declarar publicamente mesmo. Qual foi a última vez que você evangelizou uma pessoa? Percebe como é que muita gente está perdendo a própria essência do que é reino de Deus? Porque reino de Deus é uma ideia de expansão. É um reino conquistando cada vez mais súditos. Essa é a ideia. E hoje nós vivemos uma geração de um povo que não fala mais de Deus para as pessoas. Que não evangeliza mais ninguém. De vez em quando a gente escuta, como pastor, umas frases assim: pastor, falar é um negócio complicado, porque a partir do momento que eu falar, eu vou ter que viver. Então quer dizer que não vive. E se não vive, tem que tomar umas alavancadas. Toma umas correadas no lombo, que Deus é quem vai dar, não sou eu não. Estava escutando uma ilustração de um pastor numa pregação um dia desse, e ele estava estarrecido, porque um camarada que foi do exército, falou com ele: pastor, fiquei 4 anos no exército, e para a glória de Deus, ninguém sabia que eu era crente. Como é que a gente está invertendo a ideia de reino? Ué, negócio de crente agora é ser agente secreto, é isso? Nunca foi. Somos o povo que temos uma mensagem e morremos por ela, assim deveria ser. Mas nós não estamos mais pregando para ninguém. A Bíblia diz que nós temos até a unção para isso. 1 João 2, 20. Ora, vós tendes a unção da parte do santo e todos têm de conhecimento. Versículo 27. Quanto a vós, a unção que dele recebeste, mantém-se em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas a unção que vem dele é verdadeira, não é baseada na mentira, e vos ensina a respeito de todas as coisas. Permanecei nele, assim como ela vos ensinou. A Bíblia diz que eu tenho todas as condições pela unção de ter o conhecimento de Deus e passar à frente, porque eu tenho o conhecimento. Eu não preciso que ninguém me ensine. O Espírito Santo está em mim, me dando conhecimento o tempo todo. São as 2 únicas vezes que essa palavra unção aparece no Novo Testamento como adjetivo. No Novo Testamento, unção, presta atenção, não é um negócio azul que está ao redor da gente. Igual eu já contei para vocês que eu fui pregar num lugar, o irmão chegou para mim e falou assim: o irmão tem unção. Eu falei: é mesmo? Como é que você sabe? Ele falou assim: tem uma aura azul em volta do irmão. Eu falei: pô, azul é cruzeiro, pô. Mas que eu falei para ele, falei: rapaz, tem que ler a Bíblia, hein? Porque unção no Novo Testamento tem nada a ver com uma aura azul. Tem que ver com o conhecimento que recebemos. E nesse sentido, todos nós temos. Pedro diz para a igreja: vós tendes a unção. Todos têm. É patrimônio dos crentes. Eu tenho unção, você tem unção. E quando a gente abre a boca para falar, é o poder de Deus que nos envolve. E a gente fala o que o outro precisa ouvir. E a gente nem sabe. Isso é unção. Isso é o poder de Deus através das nossas palavras. Qual foi a última vez que você usou esse poder? Nós precisamos pregar. Porque se nos calarmos, as pedras clamarão. Eu gostaria que você orasse por um projeto que está sendo implantado em nossa igreja. Que até então era secreto, mas agora eu vou publicar. Eu falei que essa garotada que tem um chamado missionário, não envio ninguém para o campo, se não começar a ganhar alma já aqui. Porque se não ganha aqui, não vai ganhar lá.
Negócio esse de missões, que só faz missões lá fora. Vai ter que fazer aqui primeiro, para a gente ver. Pastor, para virar pastor, primeiro trabalha na igreja, para ver se tem jeito para o negócio. E missionário a gente envia sem trabalhar, nem a pau. Não vou gastar dinheiro com quem não quer trabalhar. Falei, então o negócio é o seguinte. Nós vamos implementar um trabalho na madrugada. E quem tem chamado vai para a madrugada junto com o pastor. Nós vamos evangelizar as prostitutas, os traficantes. Nós vamos entrar na biqueira para evangelizar os outros. Já parou para pensar? Quase ninguém evangeliza quem vive da madrugada. Nós temos um mundo perdido aí fora que ninguém evangeliza. É o dono de boate, é quem frequenta boate, é quem está na porta fazendo a segurança da boate. Ninguém vai evangelizar esse povo, não. Taubaté, depois de 10 horas da noite, você não vê ninguém na rua mais não. Mas tem um povo que vive da madrugada. Então, nós vamos levar a galera de missões para fazer evangelismo na madrugada. Nós vamos evangelizar esse pessoal. Quem for menor e estiver no grupo, tem que ter autorização dos pais. Porque o risco existe. Já vou deixar claro. Ele existe. Vai evangelizar traficante? Tem risco? Tem risco. Claro que tem risco. Claro, padrão PIB de Taubaté. Toda a segurança do mundo, sempre em grupo. Sempre com os mais experientes indo na frente. Se tiver que tomar o tiro, eu vou tomar primeiro. Pode ter certeza. Mas fiz isso. Meu ministério inteiro em Volta Redonda. O máximo que aconteceu foi tentar roubar nosso carro. O máximo que aconteceu, chegamos lá um dia, o camarada estava abrindo o carro da gente. Falei, e aí, tudo bem, beleza? Ele falou, beleza, já abri na porta. E ele falou, quem são vocês? Eu falei, eu que pergunto, quem é você? Nós somos da Igreja Batista. Ele falou, essas são crentes? Eu falei, aham. Olha, pelo fato da minha mãe ser crente, eu sei serem crentes, hoje eu não vou roubar o carro de ninguém não, pode levar aí. Porque senão, vocês vão ficar sem o carro agora. Ainda bem que vocês são crentes. E foi saindo. Estava roubando o carro de um dos irmãos. Foi o máximo que aconteceu. Até hoje. Nós precisamos entender que existe um mundo perdido lá fora. John Wesley pregou mais de 40 mil sermões durante o seu ministério, viajando mais de 320 mil quilômetros a cavalo. Spurgeon pregava para 5 mil pessoas todos os domingos e subia os 13 degraus para o púlpito dizendo, eu creio no poder do Espírito Santo num degrau, eu creio no poder do Espírito Santo mais um degrau, eu creio no poder do Espírito Santo. Ele ia subindo. David Brainerd pregou aos peles vermelhas, tomando flechadas. Moody fez um voto com Deus, de que ele jamais dormiria qualquer dia para o resto da sua vida. Quando ele era jovem, ele fez o voto, sem pregar pelo menos para uma pessoa. E teve um dia que ele deitou e esqueceu que não tinha evangelizado ninguém. E quando ele deitou, Deus falou com ele, hoje você não evangelizou ninguém. Ele deu um pulo da cama e falou, rapaz, com seus 163 quilos, saiu pela rua desesperado, por volta de 11h30 da noite, procurando uma alma perdida. Encontrou uma menina saindo do trabalho, ele falou, moça, só um minutinho. 163 quilos, a menina achou que era um ladrão. Saiu correndo, ele saiu correndo. A menina estava perto de casa, abriu a porta de casa, entrou gritando, entrou debaixo da cama. Ele entrou também debaixo da cama. E falou, moça, eu só quero falar de Jesus para você. Aquela moça, anos depois, deu testemunho como diaconisa da igreja que ele ganhou a vida dela naquela noite. Para Cristo. Entende? Eu quero terminar dizendo para vocês que eu gosto muito do lema da Jocum, que significa, é uma instituição missionária, jovens com uma missão. E o lema é conhecer a Deus e fazê-lo conhecido. Que nós morramos fazendo o que tem que ser feito. Não deixe de pregar o evangelho para as pessoas que estão ao seu lado. Porque dessa forma, se você guardar essas 4 coisinhas no seu coração, você vai desenvolver a sua vida cristã como deve. Vai ser constituído como um crente de verdade.
e não como uma caricatura daquilo que é o reino. Não se esqueça disso. Vamos orar? Hudson Taylor já dizia que não há dinheiro que possa converter uma alma sequer. É necessário que homens e mulheres cheios do Espírito Santo entreguem-se à obra de Deus. Eu gostaria nesta noite de convidar os nossos diáconos aqui, e se você foi tocado por alguma área dessas, você precisa melhorar, e precisa, nessa hora de oração, para ter coragem para isso, eu vou convidar você que venha até os nossos diáconos aqui, os nossos pastores, e fale do seu pedido de oração para eles. Eles vão orar por você, para que Deus lhe dê coragem para fazer aquilo que você precisa fazer. Eu gostaria muito que, se você não tem pregado para ninguém, você viesse aqui, receber uma oração para que você possa ser usado por Deus nesse sentido. Tenha coragem. Lembre-se que, se você estiver doente, nós também queremos orar pela sua enfermidade. Se você tem algum pedido especial, você não pode sair daqui sem receber uma oração. Nós queremos abençoar a sua vida. Você pode deixar o seu lugar e pode vir aqui pedir uma oração. Você pode dizer: olha, eu preciso de oração por isso, ou por aquilo, ou por uma pessoa. Não importa. Mas nós queremos poder participar das suas necessidades. Uma outra coisa importante é que, se você entende que a sua espiritualidade precisa de mais profundidade, mais garra, você também pode dizer aqui a um deles, e nós vamos orar por você, para que Deus use a sua vida poderosamente, que você seja usado poderosamente por Deus onde você estiver. Peça oração por isso, para que Deus lhe use onde você estiver. Pode vir, pode deixar o seu lugar e receber a sua oração. Vamos nos colocar em pé? Vamos adorar com este cântico? Cante, cante para Deus. Confio em ti.
sobrenatural para a nossa vida. Que tenhamos coragem de agregá-la à nossa prática, à nossa vida. Abençoe a todos aqueles que te buscam, que eles possam te achar, e que em nome de Jesus o teu reino cresça através do compromisso do teu povo. É isso que te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar? Amém por isso. Quero convidar a turma aí. Nós vamos fazer um rock and roll para você rapidinho. Para quem nunca ouviu, vai ter oportunidade. Lembrando que os nossos devocionais da PIB Taubaté e também o Panetone, que ajuda a Cristolândia, que é um programa de recuperação para viciados em droga, eles estão sendo vendidos lá atrás, tanto o devocional quanto o Panetone, Chocotone. Você ajuda as nossas instituições aí de ajuda, que ajudam, né, as pessoas com problemas com drogas, tá bom? Lembrando que o devocional é da editora aqui da igreja, você também pode adquirir lá atrás. Queridos, 10 anos atrás, e para quem não conhece a história, há 10 anos atrás, num sábado à noite, eu tomei posse aqui na primeira igreja batista de Taubaté, vindo de Volta Redonda. E nós tínhamos uma banda de rock lá, que estava, na verdade, assim, movimentando a juventude da cidade. Nós cantávamos, eu pregava logo depois, e nós conseguimos arrebanhar muitos jovens diante daquele ministério. O carioca não vê o rock and roll como nada negativo, desde que a letra seja profunda. E aí, quando nós viemos para cá, a banda lá surgiu de uma maneira muito natural. Nós descobrimos que nós gostávamos de rock, e aí tinha o guitarrista que gostava do rock and roll, se converteu. Aí tinha lá o baixista, tinha o pessoal da batera, e a gente se juntou, disse, cara, vamos fazer uma banda de rock para fazer uns cultos aqui para a juventude. E a gente se juntou com esse propósito. E aí eu falei, olha, eu topo, mas só se a gente for cantar só Resgate. E a galera falou, pô, legal, a gente gosta de Resgate também. Eu falei, então eu topo, porque cantar Oficina G3 não dá para mim não, gente. Isso aí não dá não. O cara sobe umas notas aí, eu já vou errar um monte aqui hoje. E aí a galera falou, não, legal, vai ser maneiro. Como é que vai chamar a banda? Eu falei, pode chamar Lutron, que é a palavra resgate em grego. Eu falei, beleza, fechamos a banda. E fizemos isso 4, 5 anos, arrebanhando jovens, com a banda de rock. Nenhum escândalo, para a gente super normal. Quando eu vim para Taubaté, a banda me chamou e falou assim, cara, a gente tem que fazer uma despedida. Eu falei, legal, vamos fazer a despedida lá, pô, na minha posse. Sem saber que a igreja aqui já tinha tido líderes de jovens que tinham proibido o resgate na igreja. Sabia disso, tinha a mínima ideia. Não podia. Quem tinha o CD do resgate tinha de maneira clandestina. Irmão. E aí eu cheguei, posse, falei, pô, pastor Irlande me perguntou, pastor Luciano vai querer trazer alguma participação? E eu falei, poxa, eu queria que a minha banda tocasse umas músicas aí e tal, mas não fiz de maldade, não sabia, para mim super normal. Teve gente que achou, o pastor confrontou a igreja logo de cara, para mandar quem não gostava embora, nada disso, não sabia, não tinha a mínima ideia. Quando eu cheguei aqui, que eu vi o culto, e que eu vi uma irmã cantando, como é que chama aquele tipo de música? Música clássica, né? A irmã jogando as notas lá em cima, lírico. Eu falei, meu irmão, deu ruim. Aí eu tentei abortar o projeto rapidinho. Falei, galera, a banda vai tocar mais não. Aí a galera falou, pô, pastorzão, pô, a gente quer participar desse momento com você. Aí eu falei, então tá bom, vamos tocar. Mas eu já sabia que ia dar ruim. Aí eu fiquei sabendo que ia dar ruim. Quando eu vi o culto, né? Falei, mas agora já marquei, vamos embora. Cantamos 2 músicas.
Naquela noite eu já perdi uns 30 membros, só por causa do rock and roll. Só fiquei sabendo depois. E teve uma galera que falou assim, meu Deus, como o pastor Lucas falou aqui, o que isso vai dar, né? Que pastor doido é esse que arrumaram para nós? Porque não imaginavam que um pastor tradicional, como eu sou, né, extremamente batista na doutrina, pudesse ter uma banda de rock. Não concebia a ideia, né, dessa mistura. Só que no decorrer da caminhada, a igreja demonstrou amor, me aceitou do jeito que eu era, com os meus defeitos, e eu também vim aceitando a igreja do jeito que ela era. E a gente percebeu que a gente tinha mais características em comum do que características que não tinham nada a ver. E isso se tornou, aquela noite emblemática, que tinha tudo para dar errado, acabou dando certo em longo prazo. E a gente aprendeu a se respeitar com as nossas diferenças. Isso é muito legal, né? A gente não toca resgate todo dia aqui, embora a juventude sempre esteja tocando alguma coisa. A gente não toca um rock and roll todo culto, que é o estilo que eu gosto mais. Mas de vez em quando a igreja fala assim, tá bom, a gente deixa. A gente já está até tocando um sambinha aí na feira de missões. E na próxima feira agora eu vou comprar 2 tantãs. Aí que vai virar pagodão mesmo, vai ficar maneiro. E a igreja vai suportando, ou seja, já tem mais uns 10 que não virão a próxima feira. Faz parte, né? Mas a gente vai se ajustando, vai se identificando. E aí, para minha surpresa, depois do 3º, 4º, 5º ano, a gente tocando um rock and roll aqui todo aniversário, a igreja começou a cantar isso e participar. Então eu quero convidar você para participar desse momento. Vai embora não, fica aí. Irmã Dalva veio uma vez, na primeira música ela levantou e falou assim, amo o meu pastor, mas não dá para mim não. Lembra disso, irmã Dalva? Vai ficar hoje? Vai aguentar? Vamos lá? Quem gosta do resgate aí, levanta a mão. Aí, tá vendo? Já aumentou. No primeiro ano o pessoal levantava a mão assim, ó. O Vandinho, depois que eu cantei aquela música, ele falou para todo mundo que ele tinha 8 CDs do resgate. Ninguém sabia. Vamos lá então? Vamos tentar? Chamei o back vocal ali para me ajudar, porque eu erro direto, eu não ensaio direito, então uma coisa que a gente sempre tem certeza nesses anos de aniversário é que a gente vai errar, isso é certo. Então vamos lá, e se você sabe, você canta com a gente vai colocar aí. Quem vai cantar mesmo é o Miguel com a Bia lá atrás, tá? Eu vou só segui-los, porque eu erro as entradas, então eu tenho que ficar olhando para eles, para eu entrar no lugar certo. Beleza? Eu já não tenho mais tempo para poder ensaiar do jeito que deveria ser, mas vamos lá. Bora lá, bota o rock and roll para tocar, nós vamos quebrar tudo agora aí. É só uma linguagem, tá? Quer ficar em pé? Pode ficar, pode ficar. Desde o princípio a minha amizade, comigo na mesa o mesmo pão, mas pelas costas a traição, se alimentando do que Deus me deu, roubando e usando o que não é seu, para alimentar o seu próprio Deus. Mas meu Deus é a minha rocha, e a resposta eu continuo de pé. Mas meu Deus é a minha rocha, você, e a resposta eu continuo de pé. Andaram falando que eu tava falido e anunciando que o meu tempo acabou, pensando que levam a minha porção. Tentaram comprar o que não tem preço, mas se esqueceram do que eu já plantei.
e da recompensa do Deus que é fiel. Mas meu Deus é a minha rocha, e a resposta eu continuo de pé. Mas meu Deus é a minha rocha, e a resposta eu continuo de pé. Mas meu Deus é a minha rocha, e a resposta eu continuo de pé. Mas meu Deus é a minha rocha, e a resposta eu continuo de pé. Mas Deus é a minha rocha, e a resposta eu continuo de pé. Você já aprendeu, canta lá. Mas meu Deus é a minha rocha, e a resposta eu continuo de pé. 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 Bom demais! Olha, eu me sinto no céu. Glória a Deus. Bem, nós já cantamos a mais difícil. Agora o resto vai no automático. Essa era a pior de todas. A gente já botou no início. Essa música é muito emblemática para mim, né? Porque realmente, várias vezes eu vim para essa igreja, numa assembleia, achando, hoje eu vou ser exonerado. Sério? O princípio foi tão difícil, a adaptação foi tão difícil, que várias vezes eu vim para cá achando, hoje eles vão me exonerar. Então, quando o diabo armou o sistema para derrubar, essa música fez muito sentido depois, né? A resposta, eu continuo de pé. Porque quem põe é Deus, só Ele pode tirar. Então, cada música aqui, ela tem uma história com a igreja, que Deus falou profundamente comigo através dela durante o processo. E essa que vem agora, ela fala da paz que excede todo entendimento, que realmente foi muito necessário que Deus, ansioso como eu sou, me desse tranquilidade para os momentos mais difíceis, que eu pudesse passar e ter a esperança. Vamos lá. Bota a letra aí, que senão eu estou perdido, hein? Bonito da palma assim, ó. Se você sabe, canta aí. De que adianta estar vestido de branco e ter no rosto um sorriso amarelo, se a paz não é um estado de espírito, se por dentro há uma grande inominável guerra. Tô ouvindo vocês. A ansiedade quer vencer o desespero do coração.
fazer o coral agora bem bonito. O nome da paz. Canta forte. Foi declarado na cruz. O nome da paz é Jesus. Deixa eu ver qual que é a história da música, que eu não consigo mais guardar a ordem. Põe aí. Ah, muito bem. Essa eu falando da volta de Jesus, né? E às vezes a vida da gente fica um pouco mais difícil e a gente tem que tirar os olhos do presente e colocar lá no futuro, né? Esperando o seguinte: um dia Jesus vai voltar e toda a agonia vai acabar, toda a luta vai passar, toda lágrima cessará. E nesses momentos assim que o coração bateu mais apertado, essa música fez muita diferença. Bora lá, são só 5, essa é a terceira, tá acabando, vamos lá. Será como um raio saindo do Oriente. Pode ser um dia ou pode ser agora. Como um ladrão que surge de repente. Então ninguém sabe o dia nem a hora. E será tão visível pro mundo inteiro. Tudo que ficou pra trás. Espera de uma noiva pelo cordeiro. E depois não terás tristezas nunca mais. Se você sabe, a hora é agora. Eu olho para o céu, já são tantos os sinais. Não sei se pros meus dias ou pros meus filhos. Pra todos os efeitos eu vivo preparado e em paz. Eu tô esperando a sua volta. Será tão visível pro mundo inteiro. Tudo que ficou pra trás. À espera de uma noiva pelo cordeiro. E depois não terá tristeza nunca mais. Eu olho para o céu, já são tantos os sinais. Não sei se pros meus dias ou pros meus filhos. Pra todos os efeitos eu vivo preparado e em paz. Eu tô esperando a tua volta.
para o céu. Tá muito baixo. Para todos os efeitos eu vivo preparado e em paz. Eu tô esperando a tua volta. Eu olho para o céu, já são tantos os sinais. Não sei se pros meus dias ou pros meus filhos. Pra todos os efeitos eu vivo preparado e em paz. Eu tô esperando a tua volta. Volta. Eu olho para o céu, já são tantos os sinais. Não sei se pros meus dias ou pros meus filhos. Pra todos os efeitos eu vivo preparado e em paz. Eu tô esperando a tua volta. Aleluia, bom demais. As duas que vêm por aí não poderiam faltar. A primeira, eu troco a letra, ao invés de dizer a minha avó que me dizia, eu digo minha mãe. E era a música que eu cantava assim, que a minha mãe, que não faltava um culto que a Lutron tivesse de rock and roll, a minha mãe não faltava. E ela amava quando eu cantava, a minha mãe que me dizia, filho, não vai se arriscar. Né? Então, o meu rock da vovó, na verdade, é o rock da mamãe. E essa música fala muito porque tem que ver com a minha história. Eu deixei aquela vida de drogas e Deus transformou a minha vida. E essa música fala disso. Bora lá. Essa você conhece. Nas viagens que eu fazia, nunca me preocupei com o tempo, com o clima, muito menos com você. Eu queria fugir daqui, eu não tava nem aí. Com a vida, com a morte, triste sorte que eu quis pra mim. Bastava só uma dose pra eu viajar. A minha mãe que me dizia, filho, não vá se arriscar. Esse mundo tem viagem que não dá pra voltar. Foi ela mesma que me disse pra eu te procurar, pois você tinha uma passagem guardada pra eu retornar, pra deixar a seringa, busquei de coração. Eu deixei aquela droga de vida, você me tirou daquela vida de droga. Achei a paz que eu queria, foi você quem deu. E eu deixei aquela droga de vida, você me tirou daquela vida de droga. Achei a paz que eu queria, foi você quem deu. Deixar a seringa, busquei de coração. Eu deixei aquela droga de vida, você me tirou daquela vida de droga. Achei a paz que eu queria, foi você quem deu. E eu deixei aquela droga de vida, você me tirou daquela vida de droga. Achei a paz que eu queria, foi você quem deu. Meu Jesus, oh, oh.
terminar, que vocês mais gostam, né? E essa aí vocês vão cantar praticamente sozinhos. Quero ouvir a voz da galera aí, beleza? Essa fala do momento antes da conversão. 10 para as 6. Vamos fazer um coral bonito, bora lá. Essa a gente canta todo ano, então você já sabe. Ajuda aí, vai. Abre os olhos sobre o mesmo teto todo dia, tudo outra vez. Acordo, tapa no relógio, a mente tá vazia. Hoje a morte do meu ego tá fazendo aniversário. Será que eu vou chegar ao fim de mais um calendário? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É tudo sempre igual. Disseram que o teu amor é novo. Eu quero ouvir a tua voz falar o que eu queria. Se é pra te servir, então matar aquela velha sede. Se é pra te seguir e nunca mais cair na mesma rede, eu vou, eu vou, eu seguir e nunca mais cair na mesma rede, eu vou, eu vou, te seguir. Finalzinho lindo, vai lá. Obrigado por vocês me suportarem até isso aí. Obrigado.
E agora que o amor de Deus o Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito sejam com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, agora e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe. Obrigado por tudo. Gospel Brasil, sintonia com a verdade e amor de Deus. Facebook, Instagram e YouTube. Acesse.